Você falou do Galatasaray e eu queria perguntar algumas curiosidades desse clássico, assim. O que te chamou mais atenção? A loucura da cidade, do jogo em si? O que despertou o olhar, assim? Eu acho que é a paixão dos dois lados, né, cara? É um jogo que vale mais que um jogo, né? Por mais que a gente tenha esse discurso, o clássico, o Cruzeiro e Atlético vale mais que 3 pontos, Palmeiras e Corinthians vale mais que 3 pontos, um Fla-Flu vale mais que 3 pontos, lá você vive isso. Porque não tem muitos, né? É. Tem 2, turno e retorno. Às vezes você se cruza na Copa. Então não é como aqui que você se Tem cruza no mineiro, né? estadual, você se cruza no brasileiro, você pode se cruzar numa Copa. Não, cara, é específico. E uma coisa diferente que não tem menos no Brasil é que existem jogos definidos na cabeça do torcedor que às vezes vale mais do que um próprio campeonato que... Total. Então eu ganhei do Gala e o exemplo que eu te dei, eles nos ganharam 5-0 na final. Isso doeu pra caramba. Pra nós foi horrível, mas cara, pro torcedor o peso dele Era o campeonato. o campeonato era maior e a gente acabou ganhando. Então assim, uma coisa da maneira como a imprensa trabalha o jogo. Então vou te dar um exemplo, vai jogar Cruzeiro e Atlético no dia 15. Só que o Atlético pega o Inter no dia 7 e o Cruzeiro pega o Palmeiras no dia 7. Tá. A imprensa tem que trabalhar Cruzeiro e Palmeiras, Atlético e Inter. Lá eles estão nem aí pra esse jogo aqui. Foda-se o resultado. O Galatasaray enfrenta, sei lá, o Trabzon e o Fenerbahçe enfrenta o Antalya. Não, vamos falar de Fener e Gala, de Gala e Fener, já tá falando 14, 15 dias antes. E lá tem isso de poupar jogador pra esse jogo ou não? Não, cara, poupar jogador é algo que eu só ouvi no Brasil, né? Entendi. Porque como a logística do Brasil é difícil, o calendário dificulta, muito se fala aqui, mas lá não se fala nisso. E tem algum... Eu queria que você contasse uma história curiosa dos clássicos, assim. Teve algum clássico... Pô, o clássico que eu mais deitei foi tal, e era um clássico de importância, assim. Teve algum de decisão de campeonato, sem ser esse 5x1? Todo clássico Era foda, né? Ele é importante, né? Não tem como. Eu, por exemplo, eu sempre brinco que eu dei sorte nos clássicos, desde aqui do Brasil até lá, porque, por exemplo, eu fiz 9 gols no Galatasaray. Caralho. Então, quando os caras vão buscar os principais goleadores ali do encontro, eu tô ali no bolo. Não sei qual é a minha posição, mas eu apareço ali. E isso fortalece a sua relação com o torcedor, né? Mas eu acho assim, o jogo que mais me marcou foi um que nós ganhamos 3-1. Porque uma semana antes eu acabo me machucando num treino, perco o jogo anterior, todo mundo tinha uma preocupação de que eu não jogasse, eu sigo a semana tratando, volto a treinar ali por quarta-feira mais ou menos, me cuidando, me controlando, jogo o clássico, a gente ganha 3-1, eu faço 2 gols e o Daniel Guiza faz o outro gol, a gente acaba vencendo e carregando pro campeonato. Tem um outro jogo que para mim é maravilhoso, eles inauguram o estádio e o Guinness Book vai pro estádio para ver se eles atingiam o recorde do maior barulho dentro do estádio de futebol, que foi no nosso aquecimento. Tá. Então a gente entra, aquece e começa o teste dos caras. Parece que na terceira oportunidade, um barulho absurdo, eles alcançam um nível de decibéis ali que o Guinness estava atrás. E eu brinco sempre que foi o maior barulho que eu ouvi e foi o maior silêncio que eu já vi num estádio de futebol, porque eu viro 2-1, o Galatasaray tá ganhando 1-0. Numa jogada de falta, eu cobro a falta, o nosso centroavante, o centroavante da seleção turca, chamado Semih, faz 1-1. E no minuto 44 do segundo tempo, eu faço de cabeça 2-1. Então tá um barulho, o Galatasaray tentando a pressão, bola entra, eu faço de cabeça e aquele barulho vai fazendo assim, você só ouve um pouquinho de... torcida do Fenerbahçe que tava num cantinho lá, prensadinho, sei lá, 2, 3 mil pessoas. Que, assim, Nossa, o nível de barulho e aquela coisa do apagar-se na hora do gol foi, assim, algo que, na minha memória, não escapa, não. Te marcou pra caramba. Que loucura isso. E com o Besiktas, é bem menos? Não, é igual. É igual também, igual. é? Só que o famoso é com... Entendi. Tem mais torcida os dois? Os dois, o Gala e o Fener são os que tem mais torcida. Mas tem a pressão igual também. Igual. O estádio do Besiktas é lindíssimo, uma atmosfera espetacular, um torcedor que participa o tempo todo, faz bons times, tem bons jogadores,
Mas é aquela coisa, os dois maiores estão aqui e o Besiktas vem um pouquinho abaixo. E aí você renova mais uma vez. E aí já renova 3 anos ou você vai Não, diminuindo? renovo de 9 a 11. Tá. Aí 11 a gente faz uma loucura, porque a gente vira o turno em quarto Aham. e vai pra 17 jogos no segundo turno, ganha 16, empata 1 e é campeão. Nossa. E o Galatasaray que era o primeiro mesmo? ou Não, era o primeiro era o Trabzon. Tá. É, isso também sempre tá lá, né? E aí Comandar. o treinador no primeiro turno começa a imaginar um time sem mim. Então eu tô no banco, jogo, entro e tal, tô ali sem encher o saco, tô ali participando, mas tô a maioria dele no banco. Acaba o primeiro turno com 8 gols No banco? e acaba o campeonato com 29. Caraca. Então era assim. Você fez mais de um gol por rodada. Não, fiz gol todos os jogos. Só não fiz gol no empate contra o Bursa, que foi 0x0. Os outros todos eu participei. Caraca. Então teve um jogo que a gente ganhou de 1x0, um gol do Lugano, mas assim, todo jogo era uma participação direta a mim. Mas teve jogo que eu fiz, acho que 2 ou 3 vezes hat-trick, esse tipo de coisa. Uma loucura assim, em 6 Caraca. meses, absurdos. A gente bate campeão, aí eu renovo de 11 para 13. Caraca, velho. Que loucura. E você tem quantos campeonatos turcos? Eu tenho 3. 3 campeonatos turcos e quantas copas? Eu Um monte. Copa eu tenho uma, porque eu perdi a maioria das finais. É Eu mesmo? perdi 4 finais. Caraca. Perdi que 4, isso, perdi velho? 4 finais de Copa. E Galatasaray? Perdi 2 pro Besiktas, uma pro Trabzon e uma pro Galatasaray. Caraca. Perdi 4 finais de Então Copa. são 3 campeonatos turcos e... Cara... E 3 Supercopa, que é aquela coisa de abrir o campeonato, né? Aham. Nossa. Não sabia. E dessas finais... Pô, então te doeu pra caralho. Quando você ganhou, tinha um gostinho especial. Foi falando das Foi primeiras? espetáculo. Não, foi a última. Foi a última que você Foi a ganhou? última. Então foi muito em especial. 12 foi, especial. porque o que acontece? A última Copa do Fenerbahçe tinha sido em 82. A última Copa, tá. A última Copa tinha sido em Caraca. 82. Então o Fenerbahçe tinha perdido, sei lá, umas 7, 8 finais e eu tava em 4. Puta merda. E aí quando a gente ganhou, pra nós jogadores, foi uma festa legal. Pro torcedor era mais um, porque de novo Aham, o peso é o é a campeonato. Copa. O peso é a Liga. Mas pra nós foi maravilhoso. Pô, batendo, perdendo, É, pô. e toda Contra hora- quem? Nós ganhamos do Bursa, que era o time que tinha sido campeão. Bursa é o ano- do Bursa é o do Crocodilo. Crocodilo, né? Maneiríssimo. Espetacular. Porra, muito Um maneiro. dos estádios e torcidas mais legais que eu vi na minha vida. Ei, isso que eu ia te perguntar. Pô, beleza, a gente sabe do Galatasaray, do Fenerbahçe, mas quais outros clubes de lá que você enfrentou, ou até da Europa que você jogou, que você falou, caralho, a torcida foi muito foda e Bursa muito legal. Bursa muito legal. tipo, torcida- apoia pra caramba. muito legal. Tinha uma cidade que hoje esse time sumiu. Tá, acho que na terceira ou quarta liga. mesmo? Sumiu, mas tinha uma torcida. Tanto que agora, num jogo da quarta divisão, acho que eles bateram o recorde do mundo aí, puseram muita gente dentro do campo, chamado Eskişehir Spor. Era um time vermelho e preto. Tinha muita torcida. A torcida do Trabzon é muito participativa, muito forte. Tem locais, que, por exemplo, eu dirigi o Antalya agora. Aham, é isso que eu ia É falar. um local sem a torcida própria deles. Ah, é um é? time que eles... É uma cidade litoral, eles torcem pro Fenerbahçe, pro Galatasaray, pro Bem menos Beşiktaş. Tem menos gente. Tem lá a torcida deles, mas não é essa torcida tão vibrante, tão participativa. Dos locais que eu joguei na Grécia era difícil, até porque aí tinha uma rivalidade de história atrás também. Turquia e Grécia. Eu joguei 2 vezes em Tessalônica, pesado, jogos difíceis, jogos complicados, mas onde mais me chamou a atenção foi em Belgrado. Cara, Nós enfrentamos o Partizan pela Copa da UEFA, foi assustador. é mesmo? Assustador. Isso você fala desde chegar do aeroporto? Assustador, porque o que acontece? Na Europa eles têm por costume, no dia do jogo, dar uma caminhada pela cidade. Tá. Pela manhã, você vai pela cidade e tal. E nesse dia, em Partizan, quando eu desço, o Luiz Aragonês era o meu treinador, ele falou, capitão, cadê o time? Eu falei, cara, pelo que os caras contam aí da história, da época do Império Otomano e tal, ninguém vai pra rua. Então só vamos nós. Então já existia esse clima de tensão devido a essa história de sabe quantos anos atrás e foi levado pro jogo. No jogo, clima hostil, Hostil pra clima caramba. pesado pra caramba. E ficou quanto? 2-2. Jogaço, então. Belo no jogo. Foi a chave de grupos da Champions. não, da UEFA. UEFA. É que esse negócio chama Europa League agora, é mas foda, é é foda. UEFA.